Domingo, 19 de março. Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego. E disse: Vá lavar na piscina. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é ele que ficava mendigando? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele, é alguém parecido com ele. No entanto, ele dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntavam: Como se abriram seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, passou nos meus olhos e me disse: Vá lavar-se em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde ele está? O homem disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus também lhe perguntaram como é que tinha começado a enxergar. Ele disse: Colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então alguns fariseus diziam: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Disseram novamente a quem até então fora cego: O que diz você desse homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que havia conseguido enxergar. Então chamaram os pais dele e perguntaram, dizendo-lhes: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego. Como é que ele agora está vendo? Os pais dele responderam, dizendo: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como é que ele agora está vendo? Ou quem abriu os olhos dele? Isso não sabemos. Perguntem a ele. Já é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo dos judeus, os quais haviam decidido que deveria ser considerado excluído da sinagoga quem confessasse Jesus como Cristo. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Eles lhe disseram: O que ele fez a você? Como foi que abriu seus olhos? Ele lhes respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não escutaram. Por que querem ouvir de novo? Será que vocês estão querendo tornar-se discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, não sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele vem. Justamente ele que abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas
Aquele que o respeita e faz sua vontade, a este Deus ouve. Nunca se ouviu falar de ninguém que tenha aberto os olhos de alguém que nasceu cego. Se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu todo em pecados e quer nos ensinar. E o mandaram para fora. Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele que fora cego. Quando o encontrou, disse-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu dizendo: mas quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo e é este mesmo que está falando com você. Ele disse: eu acredito, Senhor, e se prostrou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e os que estão vendo se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: será que também nós somos cegos? Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas vocês dizem: nós estamos vendo. Então, o pecado de vocês permanece. Comentário: a cura do cego de nascimento recorda o nosso batismo. Fomos lavados pela água, símbolo de purificação e vida nova, e ungidos com óleo, símbolo da força de Deus para a missão nova que assumimos. Há um contraste entre o caminho percorrido pelo cego e a atitude radical e inflexível das autoridades religiosas. O cego parte da cegueira física da total dependência para a total autonomia, própria de quem vê, e da ignorância religiosa para a libertação interior da fé. Os dirigentes judeus, ao contrário, permanecem incrédulos em relação a Cristo, luz do mundo. Enxergam fisicamente, mas o coração deles está longe de acolher as ações libertadoras de Jesus. Preferem manter o povo dominado e explorado. A nosso respeito, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Somos. Oração. Ó Jesus, luz do mundo, a cegueira espiritual nos torna insensíveis aos sinais de sofrimento dos irmãos e irmãs e nos impede de perceber a angústia dos oprimidos. Dai-nos, Senhor, a justa visão da realidade e a firme vontade de fazer prosperar o reino de Deus. Amém.